Número 30. Esse vídeo começa com um homem fazendo sua caminha descontraída, quando de repente ele pega o celular e começa a filmar. Uma névoa passa bem na sua frente. E você, o que acha que pode ser isso? Uma névoa? Uma neblina? Falha na câmera. Deixe sua opinião nos comentários. E aproveite e deixe uma like para ajudar o canal. Número 29. Dois exploradores começaram a explorar uma casa abandonada. Lá dentro, eles começam a fazer um ritual com um espelho para evocar alguma entidade que poderia estar lá. Exploradores vão até uma que supostamente está assombrada. Chegando lá, eles já notam coisas estranhas logo na chegada. Eles continuam sua exploração corajosamente. Então eles resolveram fazer um ritual com um espelho para evocar seja o que estiver lá. Quando de repente um barulho, logo eles correm na direção daquele barulho, mas isso não parece ter sido uma boa ideia. Pois chegando lá dão de cara com uma figura bem na sua frente, ali parada olhando para eles no meio da escuridão. E vocês, o que acha que aconteceu aqui? Deixe no comentário sua opinião. Número 28. Aqui um homem indo embora após mais um dia de trabalho, quando de repente algo puxa sua bolsa misteriosamente. Ele fica muito confuso com a situação, no fim ignora e vai embora. Mas e vocês, o que acham que pode realmente ter acontecido aqui? Deixe sua opinião nos comentários. Já aconteceu algo parecido com vocês? Número 27. No nosso próximo vídeo, começa com 3 exploradores muito corajosos, que dizem ter encontrado um lugar extremamente mal assombrado, e que há muita atividade paranormal no local. Então eles começam a exploração, e não demora muito para coisas estranhas começar a acontecer. Vocês viram? Então eles continuam corajosamente a exploração, sem se deixar intimidar. Seja lá o que estiver ali, não está nada feliz com eles. Pois o Gasparzinho tentar levar um deles para a sala do diálogo, acho que eles talvez estejam correndo sério perigo aqui. Seus amigos correm para o ajudar, eles continuam sem se intimidar. Logo eles conseguem captar alguma coisa dentro do cômodo. Eles aparentemente nem se deram conta do que acabaram de capturar com suas câmeras. E vocês, o que acha que é essa coisa? E eles continuam explorando o local. E não demora muito, aquela figura sinistra de antes, resolver mostra a cara novamente, mas dessa vez mais está muito mais nítida às câmeras. E para piorar, ela aparece de novo, e começa a correr atrás deles, que saem correndo desesperados. E vocês, o que acham que pode ter acontecido aqui? Deixem sua opinião nos comentários. Número 26. Em nosso próximo caso, um explorador corajoso vai até uma casa abandonada no meio de uma mata, pois há relatos que lá em um lugar mal assombrado. Curioso ele decidir ir lá sozinho e de noite, para ver se os rumores são reais.
Chegando lá, ele vê uma janela dando acesso à parte de dentro. Ele tenta se comunicar para ver se tem alguém lá dentro. Sem resposta, ele decide entrar e começar sua exploração. Logo na entrada, algo está escrito na parede, alertando qualquer um que queira entrar, que perigoso estar ali. E ele vê, mas ignorar e continua, pois para ele, aquilo deve ser alguém tentando assustar as pessoas que forem até lá, assim como ele. Então ele continua ignorando a mensagem sinistra na parede. Então ele acha uma boneca bizarra jogada ali. Ele continua sua exploração. Ele vai em diversas partes da casa, em busca de algo fora do normal. Ele fica mais um tempo andando no local, explica alguma para seus seguidores sobre aquela, até que vai para outro cômodo da casa. E então vocês acham que realmente poderia ter alguma coisa nessa casa, ou tudo não passou de uma farsa muito bem elaborada? Vocês decidem. Número 25. No nosso próximo caso, não há muita informação, mas começa com uma pessoa que pegou sua câmera e começou a filmar na direção de uma casa ou igreja, e de repente alguma figura escura simplesmente aparece do nada na filmagem, andando como se estivesse no passeio da tarde. Vocês conseguem ver? Infelizmente a imagem é ruim, mas realmente tem alguma coisa lá. Então a pessoa decide parar e ir até lá para ver quem ou o que poderia estar lá. Você conseguiu ver? Agora aquela figura está com uma roupa branca e parecer ser uma mulher com longos cabelos, flutuando pelo lugar, vagando para e para, bem na frente da câmera. A pessoa se desespera ao ver aquilo. E vocês o que acham que poderia realmente ter acontecido aqui? Essa pessoa pode ter realmente capturado a imagem irrefutável de um fantasma vagando pelo lugar, ou a explicação e mais simples, uma pessoa estaria precisando de ajuda naquele lugar. Você decide. Deixe sua opinião nos comentários sobre o que acabamos de ver aqui. Número 24. Dois amigos resolvem ir explorar os esgotos. Chegando, eles se deparam com coisas bizarras. Mesmo assim, eles decidem explorar o local. Eles veem alguma coisa no lado dentro do local. Ficam curiosos sobre o que poderia ser aquilo. Eles continuam olhando a tudo durante um tempo, curiosos sobre o que acharam. Então eles resolveram ir embora e voltar no outro dia, para ver se achavam algo interessante lá. Eles dão mais uma olhada até que vão embora. Já no outro dia eles chegam lá novamente para mais exploração, pois queriam ver mais sobre seus achados, mas logo de início algo estranho estava lá. Aquilo era algo totalmente novo, uma marca de mão com sangue na parede. Eles ficam completamente aterrorizados com aquela situação. Mesmo com esse episódio aterrorizante, da mão com sangue na parede, eles corajosamente continuam sua exploração, na expectativa de desvendar esse mistério. Eles
eles veem uma bolsa e eles estão suspeitando daquela bolsa, e o que poderia estar vivendo ali, pois para eles alguém ou algo estava vivendo por lá. Eles continuam sua exploração. Eles querem ir lá dentro, mas nem todos concordam com essa ideia, pois alguma coisa poderia estar somente esperando eles entrar lá. Eles ficam ali mais um tempo discutindo até que desistem da ideia de ir lá dentro. Então um deles vira para a câmera e começa a explicar que o lugar tem uma energia estranha, e que há roupas e até uma bolsa, e fala sobre aquela parede manchada com o formato de uma mão com sangue, ter simplesmente aparecido do dia para a noite. Eles estão um pouco assustados. Então eles decidem, pois poderiam estar correndo sérios perigos. Então eles finalizam e vão embora, e você o que acha que pode estar vivendo ali? Número 23. Uma exploradora e seu namorado decidem ir até um local que se diz que mal assombrado. Então ela chega até um local colocar sua câmera e equipamento, e não demora muito coisas estranhas começar a acontecer. Ela começa a tentar se comunicar com os espíritos ou entidades daquele lugar, quando de repente, uma voz fantasmagórica responde do nada nariz. Ela fica completamente assombrada, e fica procurando da onde aquilo veio. Penso, mas ela não queria contato porque ficou com medo, mas isso e somente a minha opinião. Mas o que importa aqui, e a sua opinião, o que você acha que está acontecendo aqui? Mas isso era só o começo, porque se olharmos bem na tela do celular, que começa a acusar a presença de alguém, ou alguma coisa estava sendo captada lá, eles demoram um pouco a perceber o que estava acontecendo. Agora você vê que realmente tem alguma coisa lá, ou você acha que o aparelho estava apenas com defeito. Então eles decidem ir até onde estava aquela coisa. Agora olhe com atenção, você conseguiu ver. E então o que pode ter acontecido com essa exploradora e seu namorado? Eles realmente entraram em contato com alguma coisa ou entidade daquele lugar. Isso são vocês que decidem. Número 22. Aqui nosso amigo explorador decide ir a um hospital de noite, que estava abandonado, e tem fama de ser mal assombrado. Não demora muito para coisas estranhas começar a acontecer pelo lugar. Ele vê um vulto, então decide ir até lá, quando de repente a porta bem na sua, sem nenhuma explicação, simplesmente se fecha bem na sua frente, bem onde estava aquele vulto. Ele fica confuso com aquela situação. Mas e você o que acha que poder ter acontecido com esse explorador? Será ele capturou algo que não é desse mundo? Qual sua opinião? Número 21. No próximo caos, uma pessoa em sua casa começa a gravar fenômenos estranhos no lugar. Você viu? O que diabos era aquilo? Mas não terminou por aí. A entidade estava com raiva e começa a atirar coisas para todo lado, bem na frente da câmera. Você viu aquilo? Simplesmente tem alguém ou alguma coisa lá, atrás daquela cortina.
Mas para surpresa ainda não havia acabado, pois na cozinha coisas começaram a se mover sem nenhuma explicação. O que será que pode estar vivendo com essa pessoa? Diz a sua opinião. Número 20. Aqui a pessoa começa a filmar algo estranho no banheiro, suspeitando que havia algo lá. Ela não poderia estar mais certa, para a sua infelicidade. Quando ela a porta, uma cabeça sinistra olhando diretamente para ela. Mas o que é aquela coisa? Ela continua tentando se comunicar com aquilo. Até que aquilo responde: alarme de fumaça. O que será essa coisa está tentando falar? E então o que você acha desse vídeo? Será realmente tinha alguma coisa lá, ou será isso uma farsa? Qual é sua opinião com o que acabamos de ver? Deixe nos comentários. Número 19. Um grupo de exploradores decidem ir até uma casa abandonada. Eles são exploradores com vasta experiência no paranormal. Acesse seu canal para ver mais. Eles começam sua exploração no local. Eles ficam um tempo conversando de como vão começar e por onde. E então finalmente eles vão iniciar a exploração. E não demora muito para coisas começar a ficar estranha. Sem nenhuma explicação, a porta começa a se abrir absolutamente sozinha. Bem na frente da câmera. Enquanto isso eles estão em outro lugar explorando. Então um deles decide ir checar o que estava acontecendo. Eles ficam um tempo discutindo sobre algumas coisas e checam as câmeras. Então um deles nota algo na mesa e fala para seus amigos o que estava vendo. Mas as coisas poderiam piorar muito, até que alguma coisa simplesmente empurra o cara que estava sentado. Eles ficam desesperados com aquilo. Então eles decidem ir explorar em outros lugares da casa. Eles insistem em tentar achar alguma coisa na casa. Então alguma coisa acontece no quarto e eles correm para checar o que era. Mas chegando lá não encontram nada, seja lá o que estava lá já havia sumido. Eles exploram por mais um tempo, e então decidem encerrar a gravação, pois já não havia nenhuma manifestação. E você o que acha disso? Número 18. No próximo caso, um homem mostra que na sua casa, de um tempo para cá, começou a acontecer coisas muito estranhas. Aqui ele explica que já não está mais aguentando aquela situação, e que ele está ficando louco, e mostra situações insanas em sua casa. A atividade em todo lugar casa.
Tudo estava até realmente tranquilo até que uma porta se abre por nenhum motivo. Ele comenta que aquilo não deveria ter se aberto. E então você acha que a casa dele realmente tem alguma coisa, e sim você teria coragem de dormir uma noite lá? Deixe aqui nos comentários. Número 17. No nosso próximo caso, um jovem, em seu quarto, coloca sua câmera para capturar as atividades que têm acontecido, na expectativa de provar que não estava ficando louco. Vocês viram? Simplesmente aparece alguma coisa lá do nada, ele fica aterrorizado, corre para pegar a câmera e verificar se a câmera capturar a imagem daquilo. E vocês realmente acham que ele capturar alguma coisa, e vocês no lugar dele, se aparece alguma coisa na sua janela, o que vocês fariam? Deixe sua opinião nos comentários. Número 16. Aqui uma pessoa está em um shopping. Logo ela pega seu celular e começa a gravar, pois há rumores que esse lugar é mal assombrado, e ela logo começa sua exploração pelo lugar, e não demora muito até coisas estranhas começar a acontecer. Então ela chega em um salão e pede seja lá o que estiver ali, para mover os objetos do lugar. Vocês imaginam que isso não foi uma boa ideia, pois imediatamente as cadeiras simplesmente começam a se mover sem nenhum motivo, bem na frente da câmera. Ele fica um pouco assustado e recua um pouco para trás, temendo por sua vida, e finaliza a filmagem. E vocês acham que ele realmente capturar alguma coisa? Qual sua opinião com o que acabamos de ver? Número 15. No próximo, um explorador já aparece dentro de uma casa sinistra e começa com ele tentando capturar alguma coisa na cozinha do lugar. Conseguiu ver? Logo ele vai para outros cômodos para continuar sua exploração pelo lugar. Ele fica vagando em busca de ação, e acaba encontrando um monte de objetos estranhos, que ele não sabe explicar o que direito o que é aqueles objetos, ele fica confuso com tudo aquilo. Então logo depois ele decidir ir para outra parte da casa, na esperança de filmar alguma coisa para seus inscritos. Ele continua mais um tempo, andando pelo lugar, mas não encontrou nada de muito interessante. Então ele decide finalizar a gravação e ir embora, depois de um tempo. E vocês o que acham? Ele realmente conseguiu capturar alguma coisa? Ou tudo não passou de uma farsa muito bem elaborada? Conte-me aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever e deixar um like, e indicar e compartilhar o vídeo. Isso ajuda o canal a crescer. Conto com vocês. Número 14. No nosso próximo vídeo, 3 exploradores corajosos estão em um lugar supostamente assombrado, e seu plano tenta fazer um ritual para se comunicar com espíritos daquele lugar. E aparentemente alguma coisa realmente responde, com um escalofriante olá. E diz, pega-los, como se quisesse dizer que iria pegar eles. Eles ficam confusos e aterrorizados, mas continuam. Até aquela voz diz, atacar. Vai, Khan. Atacar. Vai. Então aquela voz diz, por favor apenas saia. Bem, empurrarei-os. Então eles corajosamente continuam sua exploração. Então alguma coisa bater e voltar no lugar. E novamente aquela voz, dessa vez dizendo morte.
Eles ficam assustados, então decidem ir explorar outras partes casa. Logo um barulho acima. Eles ficam ali sem saber se vão verificar ou não, pois poderia ser uma armadilha do dono daquela voz, até que enfim decidem finalizar a exploração. Mas, ainda aquela disse mais um nome, GOFREY, de quem será esse nome? E vocês o que acham que poderia realmente ter acontecido aqui? Deixe sua opinião nos comentários, será isso um caso sobrenatural? Número 13. Aqui as pessoas em um restaurante, tranquilamente conversando. Quando de repente um cliente a mais no local, resolver mostrar que também estava presente. As pessoas se assustam, e ficam ali conversando de pé, sobre aquilo. Quando de repente uma figura, que parecer uma criança passa bem no meio deles. Eles nem se dão conta do que acabou de acontecer, parecendo ser normal aquela situação. Número 12. No nossa próxima exploração, exploradores chegam até uma casa, onde se diz ser mal assombrada. Então eles começam sua exploração pelo lugar, em busca de alguma atividade paranormal. E não demora muito para coisas começar a acontecer, logo no início um barulho inexplicável, e eles correm para checar o que era aquilo. Já no interior do imóvel, eles parecem assustados, e de repente um morcego passa. O investigador leva um susto com aquilo, mas continua a exploração. Depois desse episódio, ele acha uma bancada, com espelho quebrado e muita bagunça. Então eles resolveram testar a energia do lugar, para ver se havia alguma presença no local, com equipamentos de medir campo eletromagnético. Então eles ficam ali mais um tempo, e depois disso, o explorador começa a explicar o que seu equipamento faz, e como funciona, e é nesse momento. Uma batida acontece na casa, deixando os exploradores em alerta. Na sequência eles resolveram ir checar o que poderia ter causado aquele barulho misterioso na casa. E mais batidas são ouvidas no lugar. Sons estranhos por todo lado e ouvido, deixando todos em alerta com aquilo. Então eles chegam em um corredor do imóvel, lá estaria o responsável por aqueles golpes na parede. Então o explorador decide bater na parede, e para sua surpresa, alguém ou alguma coisa corresponde, também batendo na parede. Ele fica visivelmente assustado, questionando se foi seu amigo, que respondeu que não. Então, ele manda pega o medidor de campo eletromagnético. Mas não parou por aí. No outro cômodo, outro aparelho começou a registrar imensa atividade paranormal na área, deixando os exploradores espantados. E não satisfeito aquilo, ainda resolver fazer mais barulho no lado de fora da casa, deixando o clima ainda mais perturbador no local. Mas eles corajosamente continuam sua exploração, ignorando os avisos do lugar. Então eles resolveram usar uma luz diferente, que poderia identificar presença paranormal. Eles exploram mais um tempo a casa. Mas e vocês o que acham que esses corajosos exploradores encontraram nessa casa? O que será que estava causando barulhos no lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Número 11. Aqui dois bravos exploradores estão em uma floresta, supostamente assombrada, e então eles começam sua exploração, em busca de provar se os rumores são realmente verdadeiros. E não demora muito para sons em volta deles começar a ecoar. Eles ficam visivelmente assustados, mas corajosamente eles continuam. Eles começam a conversa entre eles sobre aquilo. Eles ficam mais um tempo ali, até que decidem ir floresta adentro, utilizando um trilho que levava para dentro daquela sinistra floresta.
Mas antes dele executar sua recente decisão, um deles ver alguma coisa e sair gritando e correndo para perto de seu amigo. Você viu aquilo? Deixe nos comentários se sim. Depois disso, enfim eles começam a andar na direção da floresta, adentro, seguindo a trilha, escura e sinistra. E essa foi uma péssima decisão, pois logo que eles começam a andar, um deles vira a câmera, e 2 pares de olhos brilhantes aparece bem atrás deles. Eles imediatamente começam a correr desesperados na trilha, e aquilo parece estar logo atrás do 2, o que realmente é aterrorizante. Você conseguiu ver? E você, o que acham poderia ser isso? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Número 10. Um explorador começa sua jornada em uma casa, supostamente assombrada, e não demora muito para coisas estranhas começar a acontecer. Então ele filma esse detector, e diz que esse detector não disparar desde a noite passada, e isso é estranho para ele. Confuso, ele continua. Então ele vai a outras partes da casa. Mas não encontra nada, então ele volta até onde está o detector. Ele realmente parece estar confuso com essa situação, pois deveria ter disparado, e não fez. Ele continua ali questionando tudo aquilo durante um tempo. Até que decide ir checar mais outras da casa, novamente, pois ele acha que ouvir alguma coisa. E fica ali durante um tempo. Realmente ele está somado com esse detector, ele fica ali se questionando sobre aquilo. Será que ele realmente conseguiu registrar alguma coisa? Que orbe, e essa andando? Você viu no canto da tela. O que diabos poderia ser isso? E você, o que acha sobre essa exploração? Realmente tem atividades paranormal? Ou tudo tem uma explicação mais fácil? Conte sua opinião nos comentários. Número 9. Aqui, começa com 2 amigos, que acham que coisas estranhas têm acontecido. Tipo objetivos fora do lugar, coisas se mexendo por conta própria. Então eles resolveram, deixam uma câmera filmando, para capturar quem ou o que poderia estar fazendo essas coisas. E não demora muito para a câmera pegar o responsável por aqueles eventos, mas acho que não era o que eles esperavam de uma olhada. De repente, a pá, por nenhum motivo, simplesmente cair no cão, por nenhum motivo. E não satisfeito, a por ainda se fecha, deixando os 2 presos lá dentro. Ele sair de lá, sem nem se dar conta do que acabou de acontecer. E vocês, o que acha poderia ser isso? Número 8.
um casal de exploradores valentes e corajosos vão até um prédio que supostamente mal assombrado. Já na parte interna do edifício, eles encontram um monte de objetos sinistros espalhados para todo lado. Eles continuam sua exploração depois de analisar aqueles objetos, quando de repente, um barulho, vindo de algum lugar do prédio, eles ficam assustados, pois só tem eles lá dentro. Então, depois do susto, eles resolvem ir investigar ou o que, aquele barulho. Mas isso não parece ter sido uma boa ideia, quando de repente, uma voz fantasmagórica. Eles ficam assustados com aquilo, mas ainda não havia acabado. Novamente um barulho inexplicável ecoa pelo prédio. Então eles, temendo por suas vidas, decidem finalizar a gravação e ir embora. E você, o que acha que aconteceu aqui, com esse corajoso casal de exploradores? Número 7. Aqui um homem, em sua casa, vem experimentado atividade paranormal em sua casa. Então ele resolve usar um aplicativo que, supostamente abrir comunicação com os mortos. Então seja lá o que está na casa dele dizer: "Ei, homem, você, prejudicar." Então depois disso, ele vai para outros cômodos de sua casa, na esperança de gravar algo com sua câmera. Mas sem muito sucesso, tudo se acalmar, aparentemente. Mas logo as coisas começariam a ficar estranhas, novamente. Aqui ele já aparece, na filmagem, com as luzes acendendo e se apagando, sem nenhum motivo, ele está visivelmente abalado com aquilo. Então ele fala que tem se tornado rotina aquela situação, e ele não sabe mais o que fazer, e pede ajuda a seus seguidores. O que será está acontecendo na casa dele? Número 6. Aqui, começa com um corajoso explorador, que decide ir sozinho, à noite, explorar uma ferroviária, em busca da lenda do trem fantasma. Logo ele começa sua jornada, em busca do trem fantasma, mas isso não parece ter sido uma boa ideia. Então ele anda pelo lugar, e explica algumas coisas sobre a lenda, e seus rumores, enquanto caminha, na escuridão da noite. Mas não demora muito, quando isso acontece. Mas o que diabos e aquilo, você consegue ver e explicar? Simplesmente, aparece um farol de um trem, vindo na direção deles, mas há um problema nessa história, pois está interditado há anos, aqueles trilhos. Então eles resolveram ir na direção daquele farol, para tentar identificar o que realmente eles estão vendo. Mas simplesmente desapareceu, quando eles chegaram lá, e vocês o que acham que eles viram aqui, será realmente o trem fantasma? Número 5. Nosso próximo caos começa com uma equipe do paranormal, tentando contato com o espírito de uma casa que supostamente mal assombrada. E não demora muito para eles obter resposta. Quando de repente uma batida. Então eles decidem ir verificar o que poderia ter causado aquela batida. Mas não encontraram nada. Então sua amiga, que estava tentando contato, começa a passar mal. Então ela começa a descrever o que estava sentindo e que não era normal aquilo. Então, e vocês o que acham? Eles realmente conseguiram algum tipo de contato com o sobrenatural, ou tudo não passou de uma farsa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Número 4. Aqui começamos com um bravo explorador que está cemitério, alegadamente assombrado.
Então ele tenta se comunicar com os espíritos com sua Spirit Box, na esperança de receber resposta, porém a resposta é mais macabra do que ele poderia esperar. Então ele pergunta se alguém ou alguma coisa naquele cemitério, e a resposta é um demônio. Simplesmente bizarro. Será isso realmente um demônio, ou tudo não passou de uma farsa? Você decide. Número 3. Aqui, uma equipe do sobrenatural vão a uma casa que tem um histórico de ser assombrada. Chegando lá, não demora muito para eles obter resposta, seja lá o que estiver habitando aquela casa. Aquilo se manifestar através dessas bolas de luz que fica alternando suas cores conforme o explorador faz suas perguntas. Então, de repente eles ouvem um barulho muito forte na casa, o que os deixa assustados. Então eles perguntam se o mesmo que está se manifestando na bolas de luz. E a resposta é não, parece ter mais alguém ou alguma coisa na casa. Os que os deixa bem assustado, quando de repente resposta acionada. Uma voz fantasmagórica começar a falar coisas sem sentido. Então logo em seguida eles resolveram encerrar as gravações. Mas antes deles ir embora, resolveram tirar umas fotos, na tentativa de capturar algo, e esse foi o resultado de uma olhada. Conseguiu ver? Simplesmente, 2 figuras aparecem, bem atrás dos caras, sem que nenhum deles sequer notasse, ali os observando silenciosamente. E outra parte do imóvel, dessa vez na sala, a mesma figura, lá novamente parada, olhando pela janela, vendo eles fazendo a investigação. E então, vocês acham que esses corajosos investigadores do paranormal realmente capturaram uma verdadeira manifestação sobrenatural aqui, ou tudo tem uma explicação mais fácil? Deixe nos comentários o que vocês acham desse vídeo. Número 2. Nesse caso, 2 exploradores vão até um prédio que supostamente é assombrado, e não demora muito para acontecer coisas estranhas no local. Uma voz fantasmagórica simplesmente disse: "Vá pegar a câmera." O que os deixam assombrados com aquela situação. Vá pegar a câmera. Então eles decidem finalizar a gravação. De quem será essa voz e por que mandou ir buscar a câmera? Será que era um fantasma da TV? Piadas à parte, o que você acha poderia ter acontecido aqui? Número 1. Aqui essa moça decide tirar uma foto no banheiro, mas quando ela resolve olhar a foto, ela nota que não estava sozinha na foto. Simplesmente aparece essa figura com essa máscara macabra, bem atrás dela, a deixando desesperada e postando na internet, em busca de respostas. O que poderia ser isso, e o que queria com ela? Deixe nos comentários sua opinião. Muito obrigado, deixem like e inscreva-se para o canal crescer e continuar nosso trabalho. Conto com vocês.
Número 1. Realmente acharam que aquela foto sem graça seria o final. Peguei vocês. Aqui começamos com nosso corajoso explorador que está em uma floresta, onde ela acha essa ponte, e embaixo dela uma entrada. Então ele decide entrar, para ver o que tem lá dentro. Ele acha uma entrada, que está aberta, então ele entra para dentro do lugar. O que não parece nem de longe ser uma boa ideia. Já lá dentro começar a andar pelo lugar, em busca de registrar alguma coisa. Logo à frente ele notar alguma coisa nas paredes. Mas antes disso, alguma coisa passa, bem na sua frente. Então ele continua sua exploração. Mas infelizmente ele terminou as gravações, sem muita coisa ter sido capturada, pois o lugar é extremamente escuro, e você teria coragem de entrar lá. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar like e compartilhar vídeo com seus amigos. Até a próxima!